Olá, minha gente, boa noite. Estamos chegando para mais uma edição do Descendo a Lenha, ao vivo, diretamente dos estúdios da Nativa, para todo o planeta, nesta sexta-feira, começando o mês de novembro, dia 1º de novembro de 2019. Estamos aqui ao lado dela, doutora Elaine Alves. Boa noite. Como não estou me vendo, porque eu não consegui achar live aqui ainda. Boa noite, gente. E o pior é que eu também agora estou mais perdido. Eu não consegui achar live no Facebook aqui ainda. E eu parece que eu estou mais grande que a doutora. Tô mais grande. Você tá mais grande? Ficou mais grande que eu? Qualquer um. Não, eu tô parecendo um camarãozinho vermelho aqui. A doutora tá parecendo... Qualquer um é mais grande que eu, pelo amor de Deus. Boa noite, gente. Achou, doutora, a live, hein? Não achei a live. Cadê a live? Deixa eu compartilhar. Achei. Achou? Achei a live. Achei. Deixa eu me ajeitar aqui. Rapaz, isso é muita emoção, né? Você fica uma semana sem me ver, você fica emocionado. Ah, é muita emoção. É muita emoção. E tá tudo, aqui tá tudo novo hoje, câmera nova, estúdio novo, tá tudo novo por aqui. Eu acho muito chique. Tá tudo moderno. Tudo moderno aqui. Pera aí, tá, gente? Deixa eu só me achar aqui. Deixa eu localizar que eu já vou compartilhar também. Eu só tô tentando achar aqui, ver um negócio do matar. A trilha que essa não é a trilha do programa não, hein, gente? Fala sério, hein? Meu Deus. Bom, eu tô sem som, tá, gente? Tá sem retorno ainda? Tô sem retorno. Mas semana que vem já vai chegar. Aí tá? Tudo chique, né? Aí nós vamos melhorar. Boa noite. Veja aí se o pessoal tem som aí, pessoal. Se vocês tiverem som aí. Programa vivo é bom assim, sabe? Se dá pau a gente vê, se não dá pau a gente vê. Se o cabelo tá bom a gente vê, se o cabelo não tá bom. E assim a gente vai indo, né? Não é nada assim? Improvisado. Aí a produção já dá uma bronca em mim, diz assim: não pode, a senhora tá não sei o quê. Aqui, pra cá, pra lá, pronto, sei lá como é que tá aqui. Vamos indo. Deixa eu ver. Aí deu? Acho que deu. Vamos ver se o povo aí tá ouvindo? Tá todo mundo ouvindo aí? O som tá saindo, a gente agora tá sem retorno. Então aí, tem que ter carinho aqui nesse negócio aqui. Boa noite, gente. Agora vamos dar boa noite geral. Boa noite, tá bom a altura do retorno aí pro ouvir? Agora tá bom. Tá. Bom, obrigado, produção. Vamos ver aqui. Vamos ver lá, doutora. Aí, até eu vou abaixar aqui, que eles falaram que tá aparecendo na tela. Tá aparecendo. Eita, essa turma não deixa a gente ficar quieto. Vamos procurar o que fazer, camarada. Vamos compartilhar a live pra gente alcançar mais pessoas, tá, gente? A doutora tá boazinha. Cambada, sabe lá, fica enchendo o saco no estúdio. Depois você fica jogando praga em mim, você tá louco? Doido, boca murcha aí. Tá, estamos no ar. Sidney do Rosário tá por aí, o Clóvis Vilaco, a Neuza Soares. Fala, Clóvis. Deli Maciel, bem-vindo, Deli. Fala, Deli. Adriane Valeri, quem mais? Fernanda Cleverson Alves, o Miro Lupatelli, o Anselmo Silva, Júlio Paterich, Isabel Blansky. O Mamed me reclamou que na semana passada eu não li as perguntas, 2 perguntas que ele fez, então eu quero aqui me desculpar, Mamed, porque deve ter corrido o negócio aqui, a tela, e eu realmente não vi as perguntas, senão eu teria feito as perguntas, tá? A gente não tem esse problema em não perguntar, sejam elas favoráveis ou não. Aqui o programa é bem democrático. A gente não tem esse problema não. Então já. E quando que a doutora vai lá no programa deles lá, doutora? Então, eles me convidaram para ir lá, mas o problema é que a live deles é gravada, sabe? Então eu pedi que fosse ao vivo, né? Não é um debate, seria uma entrevista, mas eu pedi que fosse ao vivo. E aí, infelizmente, eles disseram que as regras deles é somente gravado, né? Então, no gravado, realmente fica complicado. Eu teria muito prazer em ir lá, conversar, dar uma entrevista para eles, para que eles conheçam, né? Para que as pessoas possam conhecer um pouco da doutora Elaine, que não vê no dia a dia, né? Mas, infelizmente, se não for... a live aberta, como foi a última deles lá, fica muito, muito complicado, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe eles possam mudar de ideia e a gente pode conversar. Pra mim a imagem está craquelada. Vixe Maria, pra mim apareceu craquelada aqui também agora. Então, é isso que será? O que é que houve? Vamos começar de novo? Tá, não, vou né? fazer outra lá. Não, aí tá. Né? Não, a gente vai tentando fazer ao vivo aqui. Vamos ainda aqui, vamos. Eu vou pedir pra produção vir aí pra nós tentar colocar outra câmera aqui, tudo ao vivo aqui, tá, doutora? Vamos ver aqui. Bem, o máximo que vai acontecer. Engraçado, a câmera aí é nova. Tava com uma imagem tão bonita. Mas vamos lá, vamos falando do que interessa. Enquanto isso, a gente fazer igual programa de rádio. Se não aparece imagem, aparece a voz. Não, mas vai aparecer imagem. Lembram da minha voz? Um tostão da minha voz? Zé Bonitinho, um tostão da minha voz. Então vamos fazer o seguinte, para dar um contraste, a doutora vai ficar por enquanto sozinha. Opa, ficou bonito agora, ó lá.
doutora? Não, ficou bonito agora. Então, mas é que Os cabelos hoje não estão bonitos hoje, né? Hein, Pelo doutora? amor de Deus. Diga, eu preciso cortar o cabelo, a juba tá grande demais. Aqui na realidade, aqui na tela, aqui tá, pra mim, aqui no ao vivo, tá bem legal. Agora não sei como é que a doutora tá vendo na tela. Aqui da doutora, está baixo. Ah, aqui, o que, doutora? Craqueada e tal. Não, acho que ali deve estar ok. O áudio? O som tá baixo, gente? O áudio tá baixo? Aqui tá não. Estourando, não, acho que tá bom. Acho que tá bom, deve ser alguma coisa aí. Agora a imagem voltou, tá bem tranquilo. Pode voltar você, tava boa. Acho que foi alguma coisa da internet. A imagem tá boa, valeu, Ruth. Porque a imagem aqui pra mim tá legal. Pode voltar então. Pode voltar então, porque deve ter sido a internet aí. Então tá. Muito bom. Então vou voltar de volta. Tô de volta. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu peço que vocês compartilhem a live nos perfis de vocês aí pra gente acompanhar, conseguir mais pessoas acompanhando e participando com a gente, tá? Então essa semana nós não tivemos Câmara de Vereadores, né? Essa semana tivemos um feriado na segunda-feira, então não tivemos aí Câmara de Vereadores e na terça-feira houve lá a reunião de comissões. Aí na reunião de comissões, uma reunião rápida, eu também não estive. O mais interessante foi, eu recebi um convite, né? Confesso que recebi, não pude ir porque eu tinha compromissos, mas teve outra audiência pública do orçamento do nosso município, da nossa LOA. E acreditem vocês, começou às 9h, terminou às 9h02, porque não tinha ninguém. Nossa, mãe. Então, nós podemos reclamar, nós podemos dizer que não, né? Nós falamos, questionamos, mas ninguém vai lá para poder participar. Eu entendo que é realmente difícil em horário de trabalho, sou contra essas audiências públicas do orçamento ou de qualquer outra em horário comercial em que as pessoas estão trabalhando, fica muito complicado. Aí as pessoas realmente não conseguem ir. Gilmar Santin, professor, chegou aí também. Boa noite, professor, bem-vindo. Som perfeito, valeu, Ruth. Então, assim, quando o pessoal... Opa, entrou uma trilha aí. Agora oi, tô presente, te amo. Oi, pai. O professor Gilmar, lá da prefeitura, né? Isso. Lembrar que ele teve de aniversário. Pois professor Gilmar, parabéns, muitos anos de vida, aí. Que Deus te abençoe. Amém. Então, a Edith Clama chegou também. Boa noite, Edith. Então, às vezes a gente acaba tendo dificuldades em comparecer, mas é muito ruim quando tem uma audiência pública como essa e ninguém comparecer, de tão importante que né? Então, o orçamento público é uma coisa muito importante. Onde vão ser aplicados os recursos, em que, no que, para quê, e aí a gente acaba não participando e a população não pôde ir, ninguém compareceu, desta vez ninguém compareceu, inclusive eu. Boa noite, Érica. Então, começou às 9h02, já estava encerrado. Como diz o presidente da Comissão de Orçamento, o vereador Osni, não deu tempo nem de tomar um café. O restante da reunião de comissão andou bem, né? Foram discutidos ali, novamente foram discutidos projetos que estão na pauta desta segunda-feira. O Sim Catarina foi um dos projetos ali que foi a renovação da contratação. Não é uma renovação, né? É uma ratificação da intenção de participar do consórcio. E aí, novamente, deu um debate ali entre o vereador Caldeira e os demais, que o vereador Caldeira questionou alguns pontos sobre as compras que são feitas pelo Sim Catarina. O Sidney Chita Rosário está perguntando aqui, o que a doutora me diz da quantidade de pessoas de um certo partido que são pré-candidatos a prefeitos? Provavelmente você deve estar falando da reunião do MDB, né, que houve na data de ontem, em que foram lançados alguns pré-candidatos, o nome de alguns pré-candidatos. O que deu para se verificar ali da matéria publicada é que o diretório esteve presente. Do diretório, os nomes mais conhecidos foram colocados à disposição para, provavelmente em abril, concorrerem dentro da convenção do partido a quem será realmente o candidato indicado. Então, ali, as peças citadas ali, as pessoas citadas ali, são as pessoas conhecidas, né? No meio político. Já vereadores de carreira, o prefeito, que já foi 3 vezes prefeito, a própria Rocio já foi vice, então são ela pessoas... Ela assumiu, lembrando que ela foi prefeita por 10 dias num período também. Pois então são pessoas ali que os nomes fortes do MDB, na verdade, são os nomes fortes do partido, né? Então, também teve uma reunião do partido do PSL, né? Que apresentou ali o Daniel, que já foi vereador, né?
um médico não, um dentista, né? Acho que é odontólogo, né? Odontólogo, muito conhecido também na cidade. E um major aposentado, ou coronel aposentado, não me militar recordo agora, também, um militar aposentado, né? Como possíveis nomes do partido para aí concorrer ao pleito do executivo, né? Então, eu acredito assim, é muito cedo ainda. Do MDB não é nada estranho, porque são os nomes e as caras do MDB. Não há nada estranho nisso. Estranho seria se aparecesse um nome ali que ninguém conhecesse. Mas Barracão, Rocio, Jefinho, Caldeira, Sérgio, são nomes, né, conhecidos da população, com histórico na cidade. Então, nada de novo. E tudo de 3, né? Por exemplo, nada ali o Serginho, 3 vezes prefeito, o vereador Jefinho, né, doutora? 3 vezes vereador, Jefinho, Barracão, Caldeira, né, a Rocio, que já foi. Então, são os nomes fortes do MDB. Como do PSL também, apresentou o Daniel Weber também. E 2 nomes que aparentemente não são da política, né? E outros partidos que virão também com novidade. Sem dúvida, sem dúvida. Mais partidos irão apresentar seus candidatos com certeza. São pré-candidatos, né? São pessoas aí apresentadas como possíveis, né? Então aí nós temos o que chegou aí. Ó, se alguém passar a pergunta de novo aí, tá, pessoal? O Adriano Luiz, boa noite. Bora lá que hoje eu tenho várias questões. Vai mandando então. Ô, doutora, o Júlio tá falando aqui, ela falou assim, doutora, pra mim a imagem tá craqueada. Acho que isso foi lá em cima antes, quando eu li, tá? Beleza, Acho que você já passou. Tá. Então, beleza. A Dani chegou por aí. Oi, Dani. O Flávio, nosso presidente do Conselho de Segurança Pública. O Edson também tá por aí. O Lipe Simão também tá com a gente. O Emerson. Alô, Emerson, um abraço. Olá, Emerson. Nosso assistente de obra, como diz o outro. Tudo que a gente precisa, a gente dá um grito pra ele lá. Telo Marques também, seu fã, doutora. Conseguiu chegar, Telo, em casa? Depois do bizu, né, doutora? Os homens não pegaram você aí na rua, não? Doutora, acho que passou lá pelo meio dos matos lá. Os homens não pegaram. Tava uma foto bonita. Eu passei lá na frente do quartel, antes de vir pra rádio aqui. Estavam tirando uma foto lá, bonita. Tava, acho que o Bop tá aí. Não é o Bop, né? O Tático tá aí. É o Tático. Todo mundo bonito lá na frente. Até ficou show de ver, bem bonito. Maravilha, amanhã já tá postando, chegou, né? por aí também. Alessandra Silveira. Mamed, boa noite, Mamed. Oi, Mamed. Pena que você chegou agora. Eu já pedi desculpas antecipadas aí, que na live passada eu acabei não respondendo suas perguntas. Realmente eu não vi a pergunta passar aqui. Então eu vou pedir que, se você, por acaso, fizer alguma pergunta passar, você, por favor, repita a pergunta. Repita, que a gente tá aqui. Porque às vezes passa rapidinho aqui, eu não consigo ver mesmo, tá? Então, você chegou agora, mas já tinha pedido desculpas antecipadas. Mas, falando em projetos polêmicos, né? O projeto do vereador Caldeira agora perdeu a sua necessidade, né? Porque essa semana o prefeito acabou por editar aí o decreto que regulamenta, né? Ele alterou aquele decreto existente que regulamenta aí o tráfego de caminhões na cidade, né? O decreto 4172, ele acabou modificando, ele é uma cópia do anterior já existente, né? Mas ele acabou incluindo algumas ruas ali e vou dar uma opinião agora bem particular, né? Então, a lei proposta, o projeto de lei proposto pelo vereador Caldeira, ele conseguiu gerar esta polêmica e fazer com que o executivo se mexesse numa situação bem paliativa, né? Que foi alterar o decreto para que em 120 dias as coisas façam uma adaptação. Brincadeira, doutora. Que isso, Mamed? Fica tranquilo. Fabrício Lima chegou por aí também. Isso, o Tático é nós. Sinta-se protegido. Sempre estamos. Beleza. Sempre Ô, doutora, estamos. tem uma pergunta aqui do Adriano Luz. Ele falou, boa noite, doutora. Ele disse que hoje tem várias questões aí. Esse eu tinha lido aí também. Já tinha lido também? Esse também tinha lido. Então, tá atrasado então meu negócio tá atrasado aqui. Tá atrasado hoje. Tá pior que eu hoje. Esse notebook do caramba aqui hoje. Tá atrasado. Eu vou ficar quieto para não passar vergonha, então pronto. Então, e aí, como eu estava dizendo, né, o projeto do vereador Caldeira movimentou, mesmo que a decisão da alteração do decreto venha a ser uma forma paliativa de solução temporária do problema, alguém se mexeu, né? Porém, não é uma solução que agrade a muita gente, né? Porém, é uma solução aí que vai causar um pouquinho, tanto que logo depois aí tivemos um acidente ali no Rosa dos Ventos essa semana, o caminhão entrou numa residência, né? Houve um acidente de moto também com um filho do Mael, quer dizer, é bastante complicado, não que... E ele está lá
no Hospital São José, ao Mael aí da eletrônica. Isso, que Deus te abençoe, Mael, que dê tudo certo. Amanhã, tanto é, doutora, que ele vai estar lá em São Joinville para acompanhar o filho lá. Mael, um abraço aí para você e recuperação, né? Vai dar tudo certo, se Deus quiser, tá bom? Grande amigo nosso aí. Paula Lopatelli, voltei, tô na área, doutora. Giovana Estevam chegou por aí também. Boa noite, meninada. Então, assim... Eu tive que apertar o F5 para atualizar, eu estava atrasado, doutora. Estava atrasado, a Lúcia Pereira chegou por aí. Então, o decreto ali até é interessante, porque no projeto do decreto, até os considerandos é de uma letra, né? É uma Arial, do decreto para baixo é Times in Roman. Então, aí o que acontece? Você percebe onde foi trocado, né? Nem isso foi tomado um certo cuidado, mas em todo caso, vamos lá. Então, eles fizeram aqui, fica proibido o tráfico de veículos de transporte de container, caminhão toco, caminhão truque, caminhão de reboque ou semi-reboque, caminhão de carreta e caminhão de prancha carregado e descarregado em todas as vias urbanas, do município. Ou seja, é proibido. Perfeito? Parágrafo 1º. Em caráter excepcional, por 120 dias. Então vamos lá, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Né? O picão da temporada. Mediante autorização expedida pelo Departamento de Trânsito, terá permissão para tráfego de veículos mencionados no caput, hein, gente? É caput, não vão ler caput, como eu vejo por aí, não, hein? No caput do artigo 1º, descarregados exclusivamente pelas seguintes vias públicas: João Batista Velen, Rua 1580, Rua Ludovico Noé Zagonel, 1570, Rua João Horácio Vieira, entre a Rua João Batista Velen e Rua 1450, Avenida Zilda Arnes, Avenida da Pérola do Atlântico, entre a Doutora Zilda Arnes e Rua do Príncipe, Rua do Príncipe, entre o Pérola do Atlântico e a Dona Isaura Ferro, na Rua 630, Avenida Celso Ramos, entre a Rua Isaura Ferro e Rua Jequitibá, em 560, Rua Jequitibá, entre a Celso Ramos e a Marechal Floriano. Avenida Marechal Floriano, entre a Rua Jequitibá e Avenida Saimirim, e a Avenida Saimirim entre a Marechal Floriano Peixoto e a Avenida Dom Henrique II, ali é uma avenida, comeram ver, e a Avenida Dom Henrique II, entre a Avenida, deve ser Mirim, Saimirim e Rua 20. Margarete, boa noite, Marcelo, boa noite, doutora, boa noite, Margarete, o Alex Damasio chegou por aí. Então, assim, exceto essas ruas, pode trafegar, beleza? Por 120 dias, tá? Mediante o quê? Autorização expedida. Aí eu fico pensando, nós temos um tráfego aproximado de 100 caminhões aqui. Como que o Departamento de Trânsito vai, né, conseguir conciliar essas autorizações? Eu gostaria muito de crer que se conseguiria fazer isso, mas eu confesso que não vejo possibilidade do Departamento de Trânsito fazer isso. Imagina se nós tivermos 100 caminhoneiros residentes aqui, eles trafegarem, porque eles só vão poder trafegar qualquer caminhão, não é só os que residem aqui. Qualquer caminhão só pode trafegar, pelo que está escrito aqui, só vai poder trafegar mediante autorização expedida pelo Departamento de Trânsito. Se nós tivermos 200 caminhões aqui, 200 terão que ter autorização. Vocês acham realmente que uma pessoa no Departamento de Trânsito vai conseguir conciliar e fazer tudo isso? Aí eu pergunto para vocês, humanamente impossível, ou então vão ter que contratar mais gente para colocar no Departamento de Trânsito, né? Aí, parágrafo 2º. Em caráter excepcional, para o tráfego de veículos mencionados no caput desse artigo, descarregados por outras vias do município, além das descritas no parágrafo 1º, artigo 1º, o interessado deverá apresentar requerimento prévio, conforme normativa expedida pelo Departamento de Trânsito do município, ao qual analisará o pedido, deferindo ou indefinido. Meu Deus, é tudo proibido, exceto pode trafegar naquela ali. Tudo é proibido. Só pode trafegar naquela. Agora ele começa. Em caráter excepcional, o tráfego de veículos do caput desse artigo descarregado por outras vias. Então eu estou falando da cidade inteira. Era proibido na cidade inteira, agora pode ser na cidade inteira, mediante um requerimento prévio. Você acha mesmo que o caminhoneiro que leva uma vida louca, doido, correndo atrás de prazo, não dormindo à noite para ter chegar, para fazer coisa, ele vai ter que ficar pedindo requerimento para ir daqui ali no posto? Como é que vai funcionar esse requerimento? Fala a verdade, vocês acham que esse decreto vai funcionar? Isso aqui foi muito bonito para todo mundo achar que alguma coisa foi feita. Mas, sinceramente, não vai resolver bolufas com bolufas. Isso aqui foi uma medida, não vou nem considerar paliativa.
bem intencionada, mas ela não resolveu nada. Foi feito igual lavar as mãos. Eu lavei as mãos, deixa liberado para 120 dias, deixa o pau comer, entendeu? Aí eu vou ver o que eu vou fazer. Se der algum BO, deu BO. Se não der BO, não deu BO. Entendeu? Vamos torcer para que Deus proteja as crianças, bichinhos, idosos e qualquer um que trafegue. Com todo, não sou contra o tráfico de caminhões, mas a gente precisa ter uma ideia de que onde isso pode trafegar, onde não pode, com regras específicas. Ah, mas é muito difícil fazer um... Olha, gente, eu ouvi muitas situações sobre essa situação de é muito difícil, muitas colocações, é muito difícil, é isso, é aquilo, não dá para fazer um pátio. Na minha pobre opinião, vou dizer, na minha humilde opinião, né? Eu vou dizer para você, o que falta para fazer um pátio é boa vontade, né? E diálogo. Boa vontade e diálogo. Por quê? Há empresários no município que já se propuseram a doar a área, né, para que seja feito um pátio. Para que a prefeitura faça um pátio destinado à prefeitura. Tá? Ah, mas tem que pôr segurança, é caro. Gente, tanta coisa é caro. Né? Mas por que a prefeitura não pode fazer um convênio com todas as empresas que forneçam para lá para os caminhoneiros o local, a segurança e tudo mais? Então, assim, é mais fácil a gente deixar solto por 120 dias, já passou o fervo, 120 dias vai dar no fervo daquele negócio de começar as indicações para a eleição do ano que vem, né, que é abril, março. Vai começar bem naquele período do fervo. O que vai acontecer? Ninguém vai estar nem aí para tráfico de caminhão. E aí vão renovar para mais 120 dias e dane-se. Com todo respeito, vocês lavaram as mãos do problema e não apresentaram nenhuma solução. Eu até falei, eu não sei se o Elton está por aí. O Elton está por aí, né? Boa noite, Elton, está aí. No ritmo das convenções. O Eliel também está por aí. Vanessa dos Reis, boa noite, doutora. Essa questão dos caminhoneiros é uma palhaçada. O Dilson, boa noite, doutora. Boa noite, Marcelo. Então, assim, ó, o Elton estava lá na Câmara, eu fui no dia da reunião, e eu disse claramente para o Elton que o pessoal ia engambelar e não ia sair uma solução para lá. O Elton está aí, ele com certeza vai lembrar disso. Inclusive, vou fazer uma propaganda aqui. O pão de mel da mulher dele é uma delícia. Eu ganhei um ar, rapaz do céu. Nem, olha, isso, eita. Agora não posso mais comer doce, né? Que as banhinhas estão saindo da camisa. Então, agora não posso mais comer doce, mas estava bom. Você não tem noção, mas estava muito bom. Mas, enfim, eu ainda disse para eles, ó, só para deixar a gente com vontade aqui, né? Obrigado. Todo esse barulho, todo esse chamamento, tudo isso aí é para jogar panos quentes em cima de uma situação e depois empurrar com a barriga. E dito e feito. Tá aí e foi empurrado com a barriga, porque solução mesmo ninguém deu para o problema. Os caminhoneiros continuam, né, sem ter onde deixar os seus caminhões. Aí, pior, aqui no decreto, mas pode estacionar em qualquer lugar. Ele é um decreto que se diz e desdiz. Então, ele pode estacionar nas vias públicas, em locais devidamente específicos para armazenar. Então, vamos lá ler, ó. Quer ver, ó? Fica autorizado por 120 dias o estacionamento dos seguintes veículos descarregados nas vias públicas do município, devendo o proprietário do veículo providenciar local apropriado para fazê-lo e de acordo com o Código de Trânsito. Ou o cara adequa um local ou o cara estaciona na via. O que é para fazer? É para estacionar na via ou para estacionar num local adequado? Eu queria saber quem escreve isso, se realmente ele lê o que ele escreve, se ele acompanha o raciocínio, né? Porque eu não consigo entender. Fica autorizado por 120 dias o estacionamento dos seguintes veículos descarregados nas vias públicas do município. O que você entende? Em todas. Certo? Em todas. Nas vias é tudo. Devendo o proprietário do veículo providenciar local apropriado para fazê-lo e de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Veículo de transporte container, caminhão toco, caminhão truque, caminhão de reboque, com reboque, semi-reboque, caminhão carreta, caminhão com prancha. Veículo de transporte de qualquer tipo de peso brutal inferior a 16 toneladas e comprimento 17 metros. Caminhão trator ou cavalo mecânico, e máquinas e equipamentos.
Caio Arena, boa noite. Kleber chegou também. Dilson chegou atrasadinho. Tô chegando agora. A Gisele tá chegando aí. Então eu digo para você, o que aconteceu? Então, ele liberou em todas as vias públicas, mas obrigou o cara a ter um local adequado. Então, ele não pode estacionar na via pública. Então, a lei é confusa e sabe o que acontece aqui? Ninguém sabe o que tem que cumprir, se nem na via pública ou nem num local adequado. Cambal está dizendo aqui, boa noite, Marcelo, doutora. Faça uma enquete sobre o fechamento de uma via da Avenida Beira-Mar. Façam uma enquete sobre o fechamento de uma via da Avenida Beira-Mar 3 aos domingos, deixando apenas um sentido, o outro sentido da praia, aberto apenas para caminhada, passeios ou algo parecido, como ocorre no evento do encontro de carros antigos. Beleza, vou fazer sim, pode deixar. Rafael Garcia, desculpe, mas em nossos vereadores leio o que voto, imagine escrever. Vem por aí, Rafael. Sinue Diesel, boa noite, Rafael Garcia, desculpe, boa noite. Eliel José, eu tive que deixar meu trabalho, não consegui ler direito. Se eu ler errado aqui é que está confuso, tá? No pátio, mas não sei se vai ter bateria, ou diesel ou tanque. Você deixou em algum lugar e não tem segurança. Então, assim, ó, eu sei exatamente o que acontece em Paranaguá, que é aquele problema da falta de segurança, aquela coisa toda. Então, assim, ó, a gente tem que aprender com os erros dos vizinhos, não é mesmo? Então, assim, ó, a minha humilde opinião é que falta vontade de resolver o problema. Vocês, caminhoneiros, foram enganados e a população também foi enganada. Porque esse decreto libera tudo e não libera nada. Tá? Porque aqui está escrito, ó, vocês têm 120 dias, pode estacionar o caminhão descarregado nas vias públicas, desde que seja em local apropriado. Qual é o local apropriado para estacionar um caminhão de 17 metros? Me diga, porque eu, no meu santo cérebro, não consigo saber, né? Não consigo saber. Uma casa tem 15 metros, né? A frente de uma casa tem 15, então você vai estacionar onde? Doutor, os caminhões que fazem entregas nos comércios do município, esses vão poder transportar normalmente, ó, ficam excluídos do decreto, veículos de entrega durante o serviço de carga e descarga, com destino a endereço localizado no município, comprovado por nota fiscal. Então, esse pode transitar normalmente. Então, isso aqui foi um engodo da administração pública do município, que vem empurrando há 3 anos com a barriga um problema seríssimo do nosso município. Não interessa se esse problema foi deixado de herança dos anteriores. Eu digo isso por quê? Porque esta gestão vai deixar para os futuros prefeitos a herança de um empréstimo para ser pago. Então, essa situação, fora outras coisas, né? Então, essa situação de se deixar para o próximo é uma coisa normal. Agora, pegar o problema e sequer agir de uma forma para tentar resolver é muito complicado. Então, pecou aí a Câmara de Vereadores porque não promoveu uma sugestão eficiente, pecou a administração porque empurrou com a barriga e não solucionou, certo? Mamed, esse decreto do texto da excepcionalidade está igual a 2015. Foi o que eu disse no começo, Mamed, você chegou aí um pouquinho, assim, ó, foram incluídos alguns, tanto que eu citei aqui que a letra do início do decreto, ela é Arial, e depois no meio onde foi trocado é outra, tá? Foram feitas algumas alterações na inclusão das vias, só isso, tá? Porque esse decreto aqui, ele tinha que solucionar o problema então. Agora fizeram um decreto para não solucionar o problema. Empurraram com a barriga, jogaram para frente. Cecília Rubner, boa noite para todos. Fabrício, Margarete, essa lei é para os caminhões de containers, beleza. Kátia Eliane Nicolac, desculpe minha ignorância, mas nossas vias suportam tráfego de caminhões? Não. Kleber Silva, os caminhões de material de construção que passam com mais de 30 mil quilos. Está errado também, falta fiscalização. Cadê os fiscais de trânsito? Tem? Não tem. Emerson Limp, administração é engodo. Nesse caso aqui, sou obrigado a concordar contigo, cara. Nesse e em outros, mas enfim, nesse específico que a gente está falando, é isso aí. E nada resolvendo coisa nenhuma. Exatamente, Adriano. Então, assim, ó, poderia ter se feito, então, quer solucionar? Olha, cadê a administração pública sentando com um representante dos caminhoneiros, um representante de cada uma das empresas de container de logística, né, das transportadoras, todos, né? Porque se o cara mora aqui, ele pode ter um caminhão, mas a maioria é caminhão de transportadora, né? Ou que se tem o seu caminhão, que sejam 100. Doutora, ali na Brasmar está horrível, a empresa pode ser obrigada a ceder espaço dentro do pátio, aí eu já vou chegar nisso. Então, o que acontece? Sentasse todo mundo, o prefeito, ele é o gestor dessa cidade.
Tem que haver diálogo. Não é mandar o chefe de gabinete, mandar B, mandar C, que não vai resolver. Tem que ser o gestor, porque todo mundo já tentou e não conseguiu sair do lugar. Não é mandar o secretário de segurança, todo mundo tem que ir com ele, mas não vai resolver se a última palavra não for dele. Então, tem que parar de enrolar. Senta lá com todos os empresários, com o porto, com as empresas de logística, os caminhoneiros e digam o seguinte, bom, nós precisamos resolver o problema, certo? Quais são as empresas que não estão cumprindo a legislação do município em que tem que ser deixado 10% do pátio para estacionamento do caminhão? Aonde está a Secretaria de Segurança Pública que não está efetivamente cobrando o cumprimento da legislação? Onde está a segurança, né, o fiscal do setor de planejamento, do departamento de trânsito, qual seja, que deveria fiscalizar a legislação? Obras de postura, que seja. Não, tem que ter um fiscal designado, não pode estar largado. Por que não se reuniu, sentou e disse, garanto que se os pátios estiverem disponíveis não sobra caminhão na rua. Garanto. Garanto que se tiver 10%, como está na lei, certo? Pegar as plantas, 10% e deixar ali para pátio de estacionamento. É para estacionar, não é para esperar e depois largar. Não, é para ir lá. Você vai carregar lá, é para ficar lá dentro, não é para ficar para fora. Doutora, por exemplo, no caso aí dessa questão, como que poderia se resolver emergencialmente, então, já que... As empresas deveriam destinar os seus espaços. Mais rápido possível. Sim, elas são obrigadas por lei. Elas sabem, nenhuma das empresas de Itapuá podem dizer que não tem conhecimento da legislação. Então, todas têm que destinar 10%. Agora, a obrigação eu quero o pátio com 10%. O tenente falou na audiência que teve na reunião da Câmara que ele teve que se deslocar até a empresa, exigir do gerente da empresa que libere-se os 10%, recolheu todos os caminhões e ninguém ficou para fora. Isso não é trabalho da polícia, isso é omissão de prestação de serviço público de fiscalização. Isso é omissão da administração que não fiscaliza. Quem é ter o poder de polícia de fiscalizar o cumprimento da legislação municipal? A polícia militar? Não. A polícia militar não. Os 10 serão... Olha, Mamed, pela conta que foi feito hoje, daria conta. Hoje, não digo daqui a um tempo, hoje, certo? Daria conta para se estudar, dentro desse período, a instalação de um pátio. Nós temos que ter um cinturão portuário aqui, gente. Temos que dar condição para esses caminhoneiros trabalhar. Ele vem para cá, até na realidade, porque já é o carro-chefe da cidade, né, doutora? Gente, isso é empurrar com a barriga. Isso é postergar o problema. Só que na realidade aqui, doutora, na realidade aqui uma média já está fazendo certo, porque ele já está preocupado lá na frente, dizendo que 10% já não é o suficiente, né, doutora? Doutor, existem os pátios particulares mais irregulares e sem segurança nenhuma. Exatamente, isso é obrigação da prefeitura. Eu acho engraçado assim, ó, o cara abre o pátio, o cara tá funcionando irregular e não tem ninguém. Tem até na Brasmar ali, todo mundo sabe, né? Tem um que é ali que funciona irregular. Mas doutora, cadê que não fecha? A doutora viu a pergunta da DAI aqui, doutora? Cadê? Não vi. Lê. Em frente ali a Brasmar? Em frente a Brasmar, o caminhão estava parado na rua fazendo reparo na carroceria do caminhão. Não era problema mecânico, era uma solda. A rua virou uma extensão de pátio das empresas. Pois é. Aí que eu digo para você, cadê a fiscalização da prefeitura? Isso não é uma coisa que foge às atribuições do poder público, gente. Organização da cidade, o poder público é que tem competência para fazer, a obrigação dele. Não adianta ele lavar as mãos e ir para casa. 10% dá e sobra devido à rotatividade dos caminhões. Obrigado, Rafael. Tá Rafael vendo? Garcia aí, ó. Então, ó, Flávio, copia e cola, é bem isso, Mamed. Pois é, e ainda tem período onde faz fila enorme, também tem isso. Tem essas o Eliel está dizendo, o Porto tem mais, você pode deixar mais de 40 minutos. Então, ainda eu não estou considerando nem aquela rua do Porto, tá, Eliel? Eu não estou nem considerando a B1 ali, que faz uma fila de espera para o Porto, tá? Estou considerando aquele pessoal que fica ali na Brasmar, na Cliff, no outro ali, entendeu? Que são obrigados a ficar no meio da rua ali. Certo? Então, tanto assim, que aí causa transtorno, porque, por exemplo, ele fica na direita, que já não tem acostamento. Exatamente. Aí o cidadão tem que passar no meio da rua, o ciclista, que, né, doutora? Então, assim, ó, tem que parar de empurrar o problema. Ah, mas não dá, mas tem legislação. Não tá. Quando quer, faz. Eu sou da seguinte opinião: quando quer, faz. O problema está aí. Primeira solução rápida e digna.
chama todo dono de empresa, senta aqui, eu quero os 10% do pátio funcionando a partir de amanhã. Isso é lei, isso já é para estar funcionando. E todo mundo tem ciência, né, doutora? Ninguém tem que se adequar a isso. Ninguém tem que se adequar a isso. Sabe por quê? Porque quando ele montou, a lei já tinha. Ela já estava consciente, né, doutora? Quando tem gente que montou, a lei era 30%, ela foi reduzida para 10%. Né? Então, quer dizer, ele montou sabendo que era 30%, hoje já é 10%. Né? Então, é sentar e colocar em prática. Botar em prática a lei. Simples assim. Thomas, boa noite, dupla dinâmica. Boa noite, garoto Thomas. prodígio. Mamélia Luciana, tem que contratar fiscais em todas as áreas, já que estamos com 46% de funcionários da prefeitura. Parabéns por você levantar essa questão. Obrigado, Léo. Mamed, eu não acho que seja necessário uma contratação assim, dessa forma. Primeiro você precisa planejar. Eu digo isso porque os fiscais hoje fazem o serviço burocrático, que não é para ele fazer. É necessário essa prefeitura sofrer uma reestruturação, porque as atribuições de um estão sendo feitas por outro. E isso é um grande problema, porque atrapalha muito o desenvolvimento da efetividade da prefeitura, do serviço público. Certo? Se o setor tiver agentes administrativos fazendo papel de agente administrativo, o fiscal sobra tempo para trabalhar. Mas ele faz o papel do fiscal, do agente, do corretor, do ajudante, do A, do B, porque ele não... Então, não vai funcionar. Doutora, e como é que fica a situação dos caminhoneiros? O que os caminhoneiros... Continuam sendo enganados e deixados, né, sendo jogados aí conforme a banda toca. Então, assim, ó, eu ouvi que eu critico demais. Sim, eu critico, porque para mim, esse tipo de decreto aqui, que foi feito no passado em uma situação, em 2015, ele não foi feito para durar. Decretos não são coisas que duram para sempre, deveriam ser coisas passageiras e temporárias. Para durar para sempre é lei, né? E nem ela dura para sempre, porque ela sofre alterações e ela sofre adequações. Ou então, às vezes, ela é até revogada. Certo? Mas o que me deixa indignada é usar uma massa tão importante para a nossa cidade, no intuito de logística, de geração de renda, de transporte de carga, de movimentação das nossas grandes empresas que temos aqui, certo? Por uma massa política de manobra, porque ninguém resolveu o problema. Levantou-se a poeira, mas continua tudo igual e pior. Mais confuso do que estava antes de ter sido levantado. Doutora, vamos criar uma situação aqui. Por exemplo, tudo bem, o prefeito Marlon faz a reunião com os empresários, tá? Supomos que entrem no acordo todas as empresas, porque já, como a doutora mesmo explicou para os ouvintes aí, tem os 10%. Era 30%, agora 10%. Supomos que todo mundo bate o martelo para resolver o problema. Quanto tempo, mais ou menos assim, doutora Elaine, ficaria para o pessoal agilizar para poder resolver? Quanto tempo? No outro dia, isso não tem que ter tempo. Porque todas as empresas instaladas no município têm conhecimento da legislação. Ninguém pode alegar sua própria torpeza. Eu não conheço. Conhece que tem que deixar 10% do pátio. Começa por aí. Ah, tá pequeno, vamos planejar. Olha, não vai, 10% não vai dar conta, mas se eu aumentar de 10% para 20%, eu vou comprometer a movimentação da empresa. Então, vamos fazer o seguinte, olha, vocês precisam, então, se movimentarem para colocar um local adequado para o caminhão, com banheiro, com um local adequado para eles aguardarem, com um sistema de chamada. Ele fica lá esperando, ele não precisa ficar na rodovia, ele fica lá esperando. Quando tiver liberado a carga dele, ele sai, carrega, vai para o pátio, fica ali, carrega, volta. Tem que ter organização. Organizar é fácil, basta querer. Organizar é fácil, basta ter vontade, competência e, no mínimo, gerência daquilo que você está fazendo. Eu tenho um problema e eu vou resolver o problema, eu não vou empurrar o problema. Né? Quando você empurra o problema, dá no que dá. O que deu aqui? Boa noite. Entendi. Muitos interesses particulares e pouco pensamento na cidade. Itapuá está precisando de mais avanços. Obrigado, Fabiano, uma média. Mas a população ainda reclama que tem carretas estacionadas nas ruas. Com esses pátios, eles não poderiam vir para cá com o seu caminhão. Não poderiam. Eles têm que deixar lá dentro do pátio. Aí vai falar, mas não tem ônibus. Pois é, o transporte não é pensado para isso. Agora eu te pergunto, custa muito para que as empresas coloquem um transporte para fazer isso até aqui, para dar uma voltinha com micro-ônibus pela cidade? Custa mais barato que largar o caminhão na rua. Custa bem mais barato. E custa muito mais barato do que um decreto desse que empurrou com a barriga um problemão.
Não custa, gente. Não custa. Se gasta tanto dinheiro, se gasta 85 mil, vamos colocar, eu gastei 85 mil num show. Ah, mas é uma diversão? É uma diversão. Mas se eu arrumo local no meu orçamento para gastar com diversão, eu tenho no gabinete mais de milhões, muito mais de milhões. Por que eu não posso usar o dinheiro do gabinete para tentar adequar a rota de um ônibus ou um micro-ônibus até que as coisas estejam adequadas, para que eu dê qualidade de vida à minha população que utiliza dos caminhões? É nosso povo, não é? Por que não faz? Aí eu pergunto, por que não faz? Porque não tem vontade de fazer. Talvez esses não dê voto. Talvez seja isso. Talvez não dê voto. Porque se desse voto, resolvia. Não é assim que fala? Der voto, resolve. Uma média. ATM tem pátio, Cliff tem pátio, Porto tem pátio, mas sempre lotado. Pátio lotado com quê? Com container. Ele desses pátios tem que ter 10%. É a lei. Se ele tem um pátio de 100 mil metros, 10% dá quanto? Faz a conta. 10% dá quanto? 10 mil metros. 10 mil metros dá quantos caminhões? Alguém vai ficar na rua? Não fica, né, doutor? Gente, pelo amor de Deus, você teve que falar mais com os caminhoneiros para você ver o que eles passam. Olha, uma vez, quando eles necessitaram, que eles fecharam, há muito tempo atrás, eu os atendi, conversei com eles, fui até lá, né? Já estou lendo aqui, Elton, já estou lendo aqui. Conversei com eles e vi a situação precária. Foi quando a gente brigou muito, naquela época eu estava no Concidade, que era um que estava fazendo essa... Até por questões assim da gente brigar, que a nossa associação acabou sendo convidada a ir embora, para não dizer que eu fui expulsa, convidada a ir embora do Concidade, porque eu atrapalhava algumas coisas em relação a querer que as coisas estivessem mais adequadas, né? Então, essa é uma das coisas que realmente a gente sofre muito quando a gente tenta, pela sociedade civil organizada, buscar um consenso, né, para que as coisas realmente sejam resolvidas. Muita gente não quer que a coisa seja resolvida. Então, acaba nesse... né? E eu, doutor Davi e a Alessi, que é da Cerante, fomos convidados a se retirar, para não dizer que a gente foi expulso, né? Mas aí o Ministério Público nos reintegrou, aí acabaram fechando com a cidade por 1 ano, e aí deu no que deu. A pergunta do Elton lá, doutora, viu? Elton. Lê a minha pergunta, doutora. Acabei de ler, era essa, né, Elton? Você tem que falar mais com os caminhoneiros para você ver o que Não, tem passa. uma acima, acho que é isso. Mais uma em cima? Ela fala assim, ele pergunta assim, isso se aplica aos terminais e às transportadoras? Sim, aos terminais. Todos que tem ali aos terminais. Agora eu li lá, então, desculpa aí. Isso. E esses 10% se aplicam todos aos terminais. Tá? E as transportadoras, por lei, ela tem que ter o local adequado para ter o seu caminhão. Se ela tem caminhão, ela tem que ter o local dela para guardar, tá? Então, com caminhão, carregar e descarregar. Não sei o que ele estava aqui. Boa noite a todos, minha pequena quer dormir. Vai lá, meu presidente. Então, assim, ó, querer resolver o problema é um dos pontos que iniciam a evolução de qualquer situação, tá? Então, o decreto, para minha humilde opinião, e para ver o que acontece na prática mesmo, que vai acontecer em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, tá? E dentro do mês de abril, nós vamos ver aí vários caminhões transitando pelo perímetro urbano, caminhões talvez não os da cidade, mas os da cidade, os de fora da cidade, tal, porque as pessoas não vão se dirigir à Secretaria de Trânsito, que é lá no meio do centro da cidade, né? Para pedir uma autorização ou para fazer um requerimento para ele ir até ali e abastecer o caminhão. Tá? Então, assim, ó, isto é uma vergonha e é conversa para boi dormir. Vocês, caminhoneiros, foram mais uma vez enganados. Houve uma polêmica politiqueira para levantar essa situação, porque não é competência do legislativo legislar sobre trânsito. Quem deve fazer isso é o prefeito. O prefeito se omitiu de legislar. Ele fez um decreto normativo, mas não legislou a respeito. Ele deveria legislar a respeito. Infelizmente, faltou, como diria lá, culhão para fazer a coisa funcionar. Mais uma vez o povo foi engambelado. Me desculpe a sinceridade, não é uma crítica apenas, eu falei aqui que isto aqui é um engodo e também disse o que poderia ser feito. E o que eu disse não é nada impossível de ser cumprido. Nada. Porque eu estou dizendo aqui, eu conversei lá na ponta e sei o que é que realmente pode ser feito.
Infelizmente, como eu disse para o Elton, um engodo. E foi o que eu disse e infelizmente aconteceu. Eu queria que tivesse sido diferente, mas aconteceu. Enfim, passando para o próximo assunto aqui, né? Acho que a vereadora Janaína quer dar uma cutucada em mim. Agora? Agora não, ela acho que mandou a pauta da Câmara pensando em mim. Ela mandou um requerimento para a Câmara, né, para ser lido na segunda-feira. Eu já vou aproveitar e responder o requerimento por escrito, óbvio, antes de segunda-feira dela ler, né? Eu já vou, antes dele dar a entrada, eu já vou pedir que ela quer que na forma regimental e depois de ouvido plenário, o Poder Executivo, através do setor competente, envie as atas da reunião do Conselho Municipal de Saúde. Tal requerimento se faz necessário, já visto que os munícipes procuram a vereadora pedindo esclarecimentos. Primeiro, se o munícipe quer esclarecimento do Conselho, ele deveria procurar o Conselho. Mas tudo bem, eu acho que é justo. Se a senhora gastasse sua energia para fiscalizar o que deveria fiscalizar, como lá a obra da Clayton que está parada, seria bem legal, né? Mas, enfim, tudo bem. Então, aproveita, eu vou mandar isso por escrito, mas aproveita, vereadora, e pede para o prefeito cumprir a lei e nomear um secretário executivo para o conselho, porque o conselho não tem um secretário executivo, sabe? A gente não tem quem faz a ata, a gente não tem quem cuide das reuniões. Sabia disso? Que a lei municipal exige que ele me dê um funcionário concursado de carreira e até hoje ele não me deu? E não foi falta de pedir, tem uma porrada lá de requerimento também. Quem sabe a senhora fazendo um requerimento capaz de lhe dar, não é verdade? Quem sabe a senhora pedindo, ele cumpra a lei. Mas não fique preocupada, certo? Eu vou oficiar a secretaria para que ela, na segunda-feira, me providencie alguém com a máxima urgência, um servidor de carreira, concursado, disponibilizado 40 horas semanais para trabalhar no conselho como rege a lei, certo? Para que ele possa fazer as atas em tempo hábil, para que a senhora possa dar satisfação aos munícipes. Tá? Muito obrigado aí pelo seu pedido, fico muito feliz de saber que a senhora está preocupada com o Conselho de Saúde. Muito preocupada, mas toca o barco. E falando em toca o barco, uma cidade que tem muito problema com dinheiro, né? Nossa cidade tem um problema com dinheiro, eis que entra um pedido aqui do nosso Alcaide. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu passei. Tem o Rafael Garcia, Rafael, doutora. vamos lá, Rafael. E qual seria a dificuldade de tentar estimular um grande posto de combustível próximo com pátio para pernoitar e demais unidades, com borracharia, oficina, o exemplo do Sinuelo e vários outros que existem na BR-101, seria possível estimular a instalação de um aqui? Seria, não tem dificuldade nenhuma nisso. Nenhuma. O CDU, inclusive, que é o Conselho de Desenvolvimento Urbano, já houve um pedido por lá, ele já deliberou favorável. O problema é que quando sai de lá, vai para lá para o meio ambiente e empaca lá no meio ambiente. Sabe Deus por que empaca, né? Boa noite, Cláudio. Sabe Deus por que empaca. Empacou lá. Mas parece, eu já ouvi alguma coisa a respeito, Rafael, que lá no Trevo de Garuva, onde está saindo todo aquele empreendimento, vai sair um sinuelo ali num dos lados ali, tá? Então, se a gente estiver esperando eu acho que agora a gente não vai ter mais, não. Porque dali aqui é muito perto, né? Então o pessoal vai acabar ficando por lá. Verdade. Perdemos Doutor, mais uma para Garuva. O Eliel José está falando aqui, nós, como caminhoneiros, sempre fomos enganados. Eu fico solidarizada com você, cara. Eu sei que é verdade e vocês são marginalizados, o que é o pior. Que são os caras que mais trabalham, né? Óbvio que em toda categoria tem uns que são mais, né? Que acaba sujando a imagem dos outros, né? A grande maioria, né? Mas a grande maioria realmente é de gente trabalhadora, gente responsável. E como toda profissão, assim, a minha também tem, então... Aproveitar. E, doutora, aproveitar essa oportunidade, então, em nome do Eliel, mandar aí um salve para todos os caminhoneiros do bem aqui da nossa cidade e da nossa região. Se não dependesse da gente, Eliel, pode ter certeza que a gente iria propor algo, né, um pouco mais adequado, principalmente no que tange. E não é negativa dos empresários ali de terem uma área, mas eles querem a parceria do executivo para tentar resolver, né? O Tom está dizendo, não vai mais abrir lá? O Sinuela não vai mais abrir lá? Então, se não vai mais abrir, a gente até pode conseguir ter uma chance de trazer algo para cá. Mas eu acho que ele entendeu, estou dizendo lá de Garuva, naquela rotatória de Garuva ali, né, doutor? O Sinuelo, né? Então, se não abrir lá, até a gente pode conseguir ter a chance de trazer para cá, como o Rafael falou. E é só falta de vontade, tá, Rafael? É só falta de vontade política de incentivar a cidade a crescer. Se todo mundo pegar
O nível de desemprego do município de Itapuá, de 2017, quando essa gestão assumiu até agora, vocês vão ver que não houve evolução, não aumentou a oferta de emprego. Né? Então, se a cidade não gera emprego, se ela não gera oportunidade, como é que ela vai gerar recursos? Não adianta eu ficar trazendo um monte de show no final do ano, falar que se gerou 220 milhões de dinheiro para cá e ninguém viu esse dinheiro, porque os comerciantes não ganharam todo esse dinheiro. Se ganharam, né? Eu só queria saber por que mentem, então. Porque todo mundo fala e reclama. A temporada foi boa? Foi boa, mas não foi boa para ganhar 220 milhões. Essa conta aí não está muito fechada, não, né? Mas tudo bem. E falando em dinheiro, né? O projeto de lei 115 está pegando aqui, ó, 850 mil reais, está tirando 150 mil de hora-máquina das obras e serviços, 400 mil da revitalização da André Rodrigues de Freitas, 300 mil da parceria da implantação da Polícia Militar. Então, a Polícia Militar foi-se. Não vai sair mais o batalhão. Arrancaram o dinheiro de lá. E essas estão sendo anuladas, esses 850 mil, e estão sendo suplementados 70 mil na agricultura para a construção do mercado público, 20 mil na subvenção social para pagar a Munesc e 250 mil para manutenção de resíduos sólidos. Fundo Municipal de Saneamento Básico. Né? Até vou aproveitar que a vereadora Janaína cobrou as atas do Conselho de Saúde, que vem ativamente trabalhando. Aproveita e pede um requerimento do Conselho Municipal de Saneamento Básico, desde o ano de 2017, que não existe. Tem uma nominata formada por pessoas que não representavam a sociedade civil, e sim também duplamente o GOV como sociedade civil. Dá uma olhadinha, já que a doutora quer fazer uma fiscalização nos conselhos, eu sugiro que comece por ali. Eu tentei pedir as atas, sabe? Eu tive uma negativa formal a secretária de obras me respondeu que deve ser quem gere o conselho, e o chefe de gabinete se negou também a responder. Então eu tive que entrar no MP, né, com uma ação para poder ter direito de olhar os documentos. Veja só você como é que são as coisas, né? Então, já que a vereadora tem tanta facilidade, quem sabe poderia pedir também, né? Não é verdade? O Everton Rodrigues tem pergunta, doutora. Everton Rodrigues, boa noite, Everton. Sinoeli Rudnick, perdemos as instalações com posto, restaurante, hotel, tudo para garuva, porque não gostaram de certas solicitações do executivo. Cláudio, muitos empresários querem entrar na cidade. Nosso prefeito e suas secretarias dificultam tudo e por isso estamos perdendo para Garuva e Guaratuba. Vergonha para Itapuá. Mamed, horas máquinas eu acredito, pois as obras estão por toda parte. Mamed, assim, ó. Quando você promove uma ação, né, e você anula uma ação para colocar em outra, essa ação deixa de existir ou ela foi cumprida, né? Isso se você cumpriu e sobrou, você joga. Se você está tirando sem cumprir, é porque você planejou e algo não aconteceu. Como todos esses projetos são muito intransparentes, fica muito difícil da gente entender, não é mesmo? O Fabiano está dizendo, e a escola do Pontal, será que sai ou será papo de eleição? Bom, parece que a licitação foi feita, né, do João Monteiro Cabral, até fizeram um videozinho novo aí, e a outra empresa vai começar a obra, né? Esperamos que acabe e não aconteça como aconteceu lá na Claito de novo, que está parado, né? Então, aqui que eu estava falando, vai suplementar 250 mil na manutenção de resíduos sólidos. Que resíduos sólidos são esses? Vai fazer esgoto para a empresa de saneamento que devia fazer? Serviços públicos, ensaiamento de vias públicas, 100 mil. Manutenção do Departamento de Serviço Público. Manutenção do Departamento de Serviço... O que é manutenção do Departamento de Serviço Público? 150 mil. Departamento de Cultura, 150 mil para apoio turístico. Gabinete do Prefeito, 95 mil para contratar estagiário. Manutenção do Gabinete do Prefeito, 15 mil, que ninguém sabe para que vai. Então aí eu vejo assim, você vai colocar 150 mil para manutenção no Departamento de Serviço Público. O que é essa manutenção do Departamento de Serviço Público e onde é que ele fica? Fica no setor de obra, mas fazer o que lá nesse setor? Ninguém sabe. Realização de apoio turístico. Então, nós vamos partir. Então, você está tirando 150 mil de alguma ação
que você está deixando de cumprir, né? Para fazer o quê? Para colocar em evento turístico. Então é o que eu digo, se eu tiver que gastar para fazer um pátio com recursos do município, para resolver um problema que chama caminhão, que atrapalha toda uma cidade, que coloca à beira de uma situação de vulnerabilidade dos caminhoneiros, que não tem segurança, podem roubar o caminhão, roubar o pneu, não tem onde, sequer um banheiro decente para poder usar, não tem um banho, não tem nada. Se eu tivesse que pegar 50 mil e resolver o problema deles, eu não tinha de onde tirar. Não, eu tinha de onde tirar, eu não tenho vontade de tirar. É isso que eu digo para vocês. Anular uma ação para fazer outra é muito fácil, basta vontade. Basta vontade de estabelecer prioridades. Então, 850 mil estão sendo retirados e colocados aí em outras ações, né? Vamos ver quem mais aqui. Fabiano, Júlio, tira dinheiro da PM, é sacanagem. Então, agora eu sou obrigado, né? O Stoklosa não gosta muito de mim, mas vamos lá. O Stoklosa brigou, mas sabe o que é brigar? Ele brigou para ter essa doação aí concretizada lá no estado, porque a papelada já estava pronta da gestão anterior. Faltava fazer um papelzinho, que era lei, e negociar que o estado aceitasse construir aqui. Eles correram atrás de projeto, o tenente correu com ele, 300 mil, eles estão tirando os 300 mil. Por isso que eu digo, uma ação vai deixar de existir, ela foi planejada, ela foi pensada. Ela foi pensada porque a população necessitava dela, a polícia necessitava dela. E hoje, sem qualquer justificativa, você tira os 300 mil e aplica metade disso em show, em entretenimento. Eu é que sou a crítica. Então, se eu quisesse fazer, eu faço, não é assim? Eu posso tirar de uma obra que todo mundo quer e eu não vou executar agora e vou botar lá para fazer show. Aí eu subo lá e sou vaiado. Aí eu vou contar para todo mundo que eu não sou vaiado. Eu acredito que aquilo foi só um grito de esperança, né? Show não é palco nem de showmício, gente. Tem que lembrar disso. Quer fazer um show para a população, faça o show. Mas não dê a cara lá em cima, que isso daí é pura politicagem e de mau gosto, né? Então, acho que serviu, né, de alento a primeira vaia. Esperamos que a próxima não ocorra. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. O tempo é curtinho, né? Já deu 21, a produção já tocou aí, já tocou aqui, né? Então, como é que você diz? Para suas considerações. Não, mas a gente não vai. Tem o fiasco da semana? Tem, né? Você não perguntou, você tá aí olhando para mim com essa carinha de... Não, na realidade eu tava esperando que hoje tipo de medo. Ia passar 5 minutos depois, Você né? vai me dar mais 5 minutos? Sim, porque na realidade entramos atrasados. Olha só, é que ele me comeu 5 minutos ali Foi hoje. Mesmo. Então, alguém tem mais alguma pergunta aí? Carlos acordou para 2020. Agora, então, vamos falar um pouquinho do menino prodígio? Aí o Thomas, todo mundo viu aí que deu esse enrosco aí durante a última sessão, né, que depois passou esse feriado, em que, né, aí a executiva provisória do PSD deu uma nota, né, para Folha de Itapuã, dizendo que foi só uma carta de um pedido de consulta do partido para a estadual, né, sobre a situação e papapá. Gente, para de mentir para a população, pelo amor de Deus, tem um pouco de cal na cara. Tá faltando cal na cara. Quer ir para 2020? Vai com a cara limpa. Eu não quero o Thomas no meu partido, porque o Thomas fala de mim, fala que eu sou um soneca, fala que eu não faço nada. O Stoklosa já disse que vice é vice, não serve para nada. E o Stoklosa ganhou lá de fazer, lá foi líder das diárias também. Vai expulsar só o Thomas. Então, essas guerrinhas não levam ninguém a lugar nenhum. Mas aí vocês fazem as coisas e não tem culhão para honrar o que vocês colocam no papel. A gente leu o papel, foi lido na tribuna. Representar contra, solicitando a expulsão. Qual de vocês fugiu da escola para saber ler o que vocês escrevem? Para dar uma declaração para o jornal desse tipo, pelo amor de Deus, é muito amadorismo. Vanderlei Damasio, é isso mesmo, doutora? Faz show para rico porque pobre não vai lá. Remédio no postinho não tem. E taca-lhe show. Viva o pão e circo, meu amigo. É isso que época de campanha traz. Não atendeu nenhuma associação durante 3 anos. Festa das Nações fechou.
A menina do carro lá, a Giane, não conseguia fazer os eventos do carro. E é 14 mil a festa do pescador passada, não, a festa tainha não ajudava ninguém. Ninguém, não dava a ninguém. Ah, mas agora eu já vou mudar a lei rapidinho, vou arrumar dinheiro, eu vou deixar de construir, eu vou deixar da contrapartida do quartel para fazer o quê? Para dar dinheiro para fazer show. Eu tenho que fazer show. Eu tenho que fazer show porque eu tenho que ter entretenimento. E falando em entretenimento, hoje lá tá lá o histórico, lá todos os eventos que vão ter num toque de Natal. Legal, toque de Natal, época de Natal, muita gente na cidade, tem que ter realmente eventos. Mas espera aí, gente, olha, vai ser locado lá o palco para ser usado para os shows interessantes só nos finais de semana. Durante a semana ninguém vai usar, né? Aí eu te pergunto, a atual administração não convidou ninguém da cidade. Nós temos coral, nós temos danças, nós temos escolas que apresentam, nós temos programas da Casa de Cultura. Não convidou ninguém, só show de fora. E aí, quando convidou, foi lá, alguém foi questionar o pessoal lá do turismo e cultura, né? Disseram para eles assim, mas se vocês quiserem participar de alguma coisa, quiserem apresentar alguma coisa, vai ter que apresentar de graça, porque nós não pagamos cachê para ninguém. Mas o ano passado, o bonito do prefeito pagou cachê para uma companhia de dança da cidade, que nem podia receber, porque ela não estava devidamente enquadrada em situações que pudessem apresentar aquele tipo de show. 2 pesos, 2 medidas. E acha correto? E aí, para piorar a situação, o show da família Lima vai ser no mesmo dia da apresentação do coral no Porto. Isso para mim é uma puta sacanagem. Isso é uma falta de organização, um amadorismo assim tremendo, uma falta de respeito com as pessoas, uma falta de respeito com o coral da nossa cidade, uma falta de respeito com uma grande empresa da nossa cidade, que é no mesmo dia, certo? Então, poxa vida, por que fazer isso? São perguntas simplesmente básicas que você não consegue resposta. E não vem o chefe de gabinete me responder nas redes sociais, doutora, para que você não responde sequer requerimento da prefeitura. Pois fica garganteando aí na rede social. A Soraya está dizendo aqui, boa noite. Sou nova na cidade e gostaria muito de estar a par dos acontecimentos políticos da cidade. Já sou eleitora do município de Itapoá. Seja bem-vinda ao nosso paraíso. Seja muito bem-vinda. Bom, o que eu posso dizer para você? Acompanhe nas redes sociais aí o que você puder. Temos aí vários jornais eletrônicos, tem a rádio, né? Temos um jornal da manhã todo dia de manhã, tem os programas à noite, tem o Descendo a Lenha toda sexta-feira, né? Então, tem o blog da doutora que você pode acompanhar também, tem o Tribuna de Itapoá que você pode acompanhar, tem o Folha de Itapoá, o Jornal em Foco, tem vários aí que você pode acompanhar as notícias da cidade, tá? Doutora Elaine, não temos mais tempo. Margarete, boa noite. Ô, seu Marcos, mais uma notícia ruim para minha segurança, só piora. Viu, seu Marcos? Depois ainda querem dar umas cutucadas em nós por aí. Toma som. Podemos mudar em 2020. Podemos e faremos, meu nobre amigo. O Júlio Peterich. Novamente casaram as datas com o evento do Porto. Puta sacanagem mesmo. E eu concordo, é uma puta sacanagem porque a gente nossa. A empresa é nossa, o coral é nosso, a população é nossa. É uma puta sacanagem mesmo. Incompetência de quem gera o setor. Gente, não tem mais tempo? Doutora Elaine. Fiasco da semana vai aí para... Quem que vai? Vai aí pro prefeito, né? Que me fez um decreto... O seu decreto é uma piada, né? O seu decreto é uma piada. Doutora Estrela, Star pra quem? A Estrela vai pro Thomas, que resolveu dar porrada pra todo mundo, né? E tô apagando todos os posts dele. Então vai de leve, Thomas, senão é capaz de você tomar uma metralhadora por aí, garoto. Vai de leve. Tem siga também a página do Praia de Itapoá, Santa Catarina. É isso aí, assista. É do Julião, é do Julião. É do Julião. Desculpa, Júlio, foi mal aí, cara. Isso é pra ver da cota da comunicação. É isso aí. Cissa, muito triste e vergonhoso. Toda essa sujeira, nossa casa, e depois sou eu que faço politicagem. Gente, fique com Deus. Até sexta que vem, se Deus quiser. E a gente volta a se ver com mais novidades pra vocês, tá? Podemos nos encontrar na sexta, então? Podemos nos encontrar na sexta-feira. Boa noite, pessoal. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Domingo, às 18 horas, a Rádio Nativa transmitindo Atlético Paranaense e CSA. Quem é o convidado deste domingo? Tem ninguém? Domingo? Não. Não, você levou o
Geraldo da última? Não, dessa vez não tem ninguém. Sem convidado. A gente ia levar o Thomas, mas daí eu não consegui falar com ele, que ele não fala com gentalha. Mas na próxima podemos ir, Obrigado meu amigo pela Thomas. audiência, gente. Beijo no coração.